Menino jovem, assim, de 18 anos, dor de cabeça toda hora. Como é que é isso? Coisa que é essa? Aí, o que acontece? Eu fui orar por ele, de repente eu tive uma visão sobre ele. Eu vi uma lança transpassando a cabeça dele assim, atravessando a cabeça dele assim. Ah, eu falei, é o poder. O diabo, um capeta jogou nele aí, ele aceitou a seta. Aí eu fui e fiz um ato profético, eu removo essa lança que essa dor de cabeça sai. Nunca mais ele sentiu dor de cabeça. Amém. Ou seja, são os poderes. Tem coisas que não é exatamente o demônio. Você vai falar manifesta. Não é manifestar. É um poder, é um dar que atingiu a pessoa e a pessoa ali agora está fragilizada. Então existem também os poderes. Tá? Conseguiu aí? Tem uma pasta aí chamada Armadura de Deus. É porque aqui eu faço o resumo lá. Porque do mesmo jeito que eu fiz lá na igreja, eu coloquei aqui. Que é para lembrar vocês que as armaduras elas vão proteger cada área da qual a gente falou. Porque lá na igreja eu fiz essa sequência que eu fiz aqui para vocês. Mas pode passar a próxima, porque esse aí a gente já está bem familiarizado. A palavra cilada, como você vê aqui, que nós acabamos de ler também aqui, a palavra cilada, ciladas do diabo. Então nós temos a expressão ali grega, meto, que é meta. Vou já pegar aqui, ó. Meta, que significa através, odos, significa vias. Ou seja, através de vias, através de caminhos. O que é a cilada do diabo? No meio do caminho ele prepara um buraco para rolar os demônios lá atrás. No meio do caminho ele prepara uma cilada para você cair. Métodos. Lembra do que em português? A palavra método. Aí eu tenho um método de ensino aqui. Não é assim que a gente fala? Ou quem gosta dessas áreas aí de curso, né, fala de métodos. Métodos. Então, o diabo, ele tem os seus métodos, a sua forma de operar, de fazer com que as pessoas caiam nas ciladas dele. Então, essa palavra, ela pode ser traduzida ou interpretada como um engano estratégico. Não é uma cilada boba. O diabo, ele não dá um golpe para não pegar a pessoa. Às vezes não pega porque a pessoa foi mais esperta. Mas é estratégico isso. Essa palavra pode ser traduzida como uma armadilha, um plano meticuloso, bem planejado, e também uma tática oculta. Algo que aqui está aqui o soldado romano da época, que aqui a gente vai falar dele basicamente. Ele está ali na guerra e de repente é pego de surpresa. Então, a palavra cilada tem a ver com isso daí. Voltando aqui o versículo 13 diz assim, ó. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Lembra, irmão, o dia mau vem para todo mundo. Todo mundo vai enfrentar dias maus. Se ainda não chegou para você, espere. Vai vir, tá? E essa armadura é para quê? Para no dia mau ou nos dias maus que você enfrentar, você passar os dias maus, permanecer firmes ou inabaláveis, né? E assim, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final. Tem gente que fica no meio do caminho, não vai até o fim, não batalha, não guerreia, aí não vence. Permanecereis inabalável, sem retroceder. Versículo 14, aí começa. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Passa aí, mano. Próximo aí, mano. Aí aqui a gente vai ver a armadura completa. Você vê que a palavra para armadura completa, panóplia. Inclusive esse prefixo pan aqui, ó, que é tudo, remete a um deus grego chamado Deus Pan. O Pan, ele era metade, daqui para cima ser humano, daqui para baixo um cabrito ou um bode. Tem naquele filme O Ladrão de Raio lá,
E aí, o deus Pan, inclusive uma prática de perversão sexual. Eu sou pansexual. O que é o pansexual? Pan já está falando tudo. Ele faz com qualquer coisa. Se ele vê esse púlpito aqui e fala, nossa, que púlpito, acho que eu vou. Imagina o nível de etserrará, de criatividade, de demônio na mente de uma pessoa assim. Então tem o pansexual hoje em dia. O povo acha bonito aí nas mídias por aí. Tem um monte de podcast, né? O cara fala, eu sou pansexual. Faz com qualquer coisa. Oplon é arma, equipamento, ou seja, um equipamento completo. Refere-se ao equipamento completo de um soldado romano, incluindo capacete, couraça, cinto, escudo, espada, calçado militar. E aqui você tem uma réplica de como era naquele tempo, do que a palavra está se tratando. Tá? Sempre aqui nos pequenos aqui eu coloco a concordância Strong's, para os mais críticos de teologia, saber de onde a gente pega a fonte das palavras, na concordância Strong's, tá? E aí a gente põe aí para só descarregue bem. Põe a próxima imagem aí, mano. Aí a gente leu aqui agora sobre o quê? Sobre o cinto. Versículo 14. Estais, pois, trazendo em volta da sua cintura a verdade. Então nós temos aqui o cinto da verdade. Essa palavra aqui, irmão, zoné, ela aparece muitas vezes como um cinto como esse daqui, ó. Lembra? Eu já até falei da região, né? Aqui, ó. Mas esse cinto aqui também tem um transversal, que é assim, ó. Por exemplo, eu ia citar isso na outra ministração, mas deixei para lá. Lá em Apocalipse capítulo 1 fala assim sobre Jesus, que no peito de Jesus tem um cinturão de ouro. Zoné é comprovado até por arqueologia, que eles encontravam em alguns zonés, em alguns cintos, pequenos objetos preciosos. Então, essa palavra aqui, muitas vezes, também é usada para falar ou para remeter sobre bolsa. Só que não era tem uma outra palavra grega que fala bolsa de dinheiro. Mas também no zoné se encontravam objetos mais preciosos. É como, eu tenho um pedacinho, uma pepita de ouro. Vou guardar aqui. Ou guardava aqui na cintura, aí você vai ver a referência novamente do que a gente falou mais cedo. Dinheiro guardado aqui na cintura, nesse zoné aqui, ó, ou aqui no peito. E no peito é onde está o seu coração, lá o seu, porque eles guardavam coisas preciosas aqui também. Então Jesus está falando de algo, não só de algo espiritual, mas de algo que acontecia. Nesse zoné aqui, eles guardavam coisas preciosas. É só uma adendo. Então, está falando um cinto largo, uma faixa firme, usada para prender as vestes e sustentar a espada. E esse cinto aqui, ele dava mais flexibilidade para o soldado, para ele não ficar andando com aquela roupa balançando para todo lado e atrapalhando ele. Então, ficava firme. Aí, ele diz assim, cinge com a verdade. Aleateia, só essa palavra aqui já dava uma pregação enorme sobre a realidade, a verdade absoluta. Isso aqui foi discurso e é discurso entre os acadêmicos até hoje. Desde aquela época de Platão, o que os filósofos ou os pensadores queriam saber, qual era a verdade absoluta sobre as coisas. E aí tinha até um dilema que quem descobrisse era uma pessoa fora do comum. Então quando Jesus pregava em verdade, é porque já tinha esse conceito de que alguém vai trazer uma hora uma verdade. Então, quando Jesus pregava em verdade vos digo, é porque ele estava afirmando o que ele queria trazer. Ele queria trazer uma verdade. Só que a gente sabe que não é uma verdade apenas do mundo humano, mas ele está falando de uma verdade espiritual. O cinto amarrava a túnica e segurava a espada, dava liberdade de movimento sem tropeçar,
era o primeiro item a ser colocado que sustentava tudo. Então, se a gente está falando dessa região que eu falei para vocês, que é onde estão os vícios, ele está dizendo assim, ó, revesti-vos em volta da cintura de vocês com a verdade. Por quê? Porque nessa região aqui onde estão os vícios, inclusive, é que o diabo vai mais te enganar. Não, vai dar só uma talagada, você não vai viciar não, vai. Isso, não, vai lá, pega ela, pega ele, transa com ela, transa com ele. Não, vai lá. Porque aqui é o lugar onde você vai mais cair na mentira do diabo. Então você vê que tem uma proteção da verdade. É bloquear de tudo quanto é mentiroso, enganoso. Por isso que existe esse cinto da verdade. Inclusive os vícios que está ligado diretamente à ilusão, porque o vício é uma ilusão. Hein? O vício ele te dá um prazer ali momentâneo, mas depois você cai na real. Então, essa verdade é para combater a mentira, a fake news, né? Hoje em dia ou só fala fake news, a fake news do diabo. Então, o cinto nessa área já está falando para quem que é. Aí o texto continua dizendo, a gente vai assim, ó, vou lendo aqui e a gente vai vendo aqui na imagem. Aí o texto vai dizer assim também, ó, além do cinto, ele diz assim, ó, vestindo a couraça da justiça. Põe a próxima imagem. Pronto, está aqui a couraça, é aqui no peito. Aí outra região que a gente falou, né? As emoções de guerra. Só que é uma arma de defesa. Para você se defender. Então a couraça também pode ser traduzido como o peitoral de metal, que cobre o tórax e o abdômen todo. E aí ele diz, justiça. Só essa palavra aqui também, apesar que eu acho, estou discernindo ainda do meu espírito, que agorinha, depois na própria ministração, eu vou trazer um conceito para você sobre justiça no hebraico, e aí você vai lembrar disso aqui que eu estou falando. Justiça significa, essa palavra justiça também pode ser retidão, está em disposição, uma pessoa que vive uma vida correta diante de Deus. Justiça tem a ver com isso. No hebraico é tzedik, o justo. O justo é aquela pessoa que pratica justiça. Não é necessariamente que ele não erra, que ele não peca. Ele erra, ele peca. Mas ele, por escolha, ele pratica a justiça. Então, quando você pratica a justiça, pratica o que é honesto, você está protegendo essa parte aqui da sua vida. Então, os ataques do diabo, ele vem aqui, no seu coração e nessa região toda aqui, para justamente trazer a injustiça. E muitas vezes a palavra injustiça na Bíblia, tanto no Novo como no Antigo Testamento, você vai encontrar expressões como iniquidade e também injustiça, que é a mesma coisa. No hebraico é avon e no grego é anomia. Todas elas têm a ver com uma pessoa que não tem lei, não tem freio, não tem limites. Então, a partir do momento que você vive uma vida sem freio, sem limite, as emoções à flor da pele, quando a couraça da justiça vem sobre você, é para justamente não deixar você passar desse limite, para você não ultrapassar, para que você não deixe isso aqui desprotegido. Então a retidão, ele vai trazer essa proteção, essa limitação para o diabo não atacar você. Protegia os órgãos vitais e principalmente o coração. Quantas coisas têm entrado no seu coração e você tem deixado? Quantas coisas sobem no seu coração diariamente? E quantos de nós às vezes passamos meses envenenados por um sentimento que o diabo jogou, usou uma pessoa, usou uma situação e pá, no nosso coração. Desenvolve ansiedade, transtornos e doenças e muitas outras coisas, por causa que a gente deixou esse lado aqui desprotegido. E o mundo, né, irmãos, com tanta injustiça, com tanta maldade, toda hora o diabo quer atingir o seu coração. Então a couraça da justiça era para proteger isso. Mas como eu disse para vocês, isso aqui é um conceito tão amplo, tão grande, que, meu Deus, tinha que fazer só um retiro desse para falar só sobre essa palavra aí. E aí, era feita de metal moldado, encaixava-se ao corpo e era indispensável nos combates direto, perto, corpo a corpo. Né? Então você está vendo aí. Continuando a leitura aqui, o versículo 15,
Ele vai dizer assim, ó, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Olha lá o sapato de fogo aí, ó. Sapato de fogo de Jeová. Aí, ó. E era assim, tá? A sandália da época. Que inclusive tem umas irmãs aí que gostam de comprar. Não, eu vim aqui na loja comprar a sandália gladiadora. Aí, era desse jeito mesmo. Lá na igreja tem umas meninas lá que vai com essas aí, eu fico fazendo graça com elas lá. Você tá da congregação dos gladiadores de Jesus, hein? Aí. Então, olha aí o que significa cada uma dessas referências. Essa palavra calçar firmemente, olha aqui como está bem ajustado, bem preso, né? Bem firme, para justamente não sair do pé. Por isso que eles criaram aqui essa que vem amarra até aqui na canela, para justamente ter essa firmeza. Quando o escritor aos Hebreus, ou o escritor aos Efésios, que é Paulo, ele tá vendo essa sandália aqui, que os gladiadores usavam. Isso aqui não era como... Hoje as irmãs usam um monte aí, né? Naquela época não, era só soldado que usava isso aqui, entendeu? E aí, nós temos as palavras aqui, ó, para a gente fundamentar mais. Calçar firmemente. Temos aqui prontidão, preparação. Palavra evangelho, você sabe, é boas novas. E o evangelho da paz, ou da reconciliação de Deus. Olha, os pés protegidos, inclusive aqui com o salto, ele faz com que a gente fique um pouco acima da terra. Todo calçado que a gente tem, seja lá, um chinelo assim, as irmãs que usam 15, 17, está mais alto ainda, está mais longe das coisas da terra. Porque o entendimento espiritual é esse. É ficar acima do que é terreno. Porque o que é terreno aqui, ó, pode ferir os meus pés, machucar os meus pés. Só que ele diz que essa sandália aqui é a sandália da paz. Que corre, que caminha em direção à paz. Por que a paz? Porque normalmente, quando nós estamos em guerra, o que nós queremos é o quê? A paz. O evangelho da paz faz com que a guerra, os demônios, as lutas que as pessoas estão indo. Quando você vai lá, vou lá na casa da irmã Mariazinha visitar, fazer oração. Aí você vai no óleo, você vai na consagração, você vai cheio de Deus. Quando você chega lá que encontra a guerra, você vai pisar na cabeça do Satanás com esse sapato de fogo aqui. Aleluia. Ai, irmã, depois que a senhora veio aqui, a minha casa ficou uma paz. Porque você usou os seus pés para levar as boas novas e transmitir paz para as pessoas. Então fala de caminhada, de jornada, de tudo isso. São sandálias romanas. Tinham soldados que tinham essas sandálias e normalmente sandálias de couro. Davam mobilidade, davam estabilidade no campo de batalha. Permitia longas marchas sem ferir os teus pés. Então isso é uma proteção para os pés, que faz você chegar mais longe. Faz com que você não pise em algo que vai ferir os teus pés. Então, nós temos aí a sandália. Deixa eu ver aqui algumas coisas que eu coloquei aqui no meu esboço sobre a sandália. Coisa simples que eu já estou falando também. Está pronto para levar o evangelho aonde for, levar a paz, a firmeza, a estabilidade para a vida das pessoas. A palavra traz uma atração espiritual que faz as pessoas avançar e não escorregar nas caminhadas. Então, daí, por que serve a sandália? Por que nós temos que calçar os nossos pés com esse evangelho da paz? Passa a próxima. O escudo da fé. Olha como é que era o escudo. Esse escudo aí era um escudo grande. Era um escudo que tampava basicamente a metade do corpo de um soldado. Tirreus, escudo grande,
em forma de uma porta. Olha como é que ele era. Parecia uma porta. Usado pela infantaria pesada. Tu vai para a guerra, que tipo de guerra? Aí tu levava o tipo de escudo. Ah não, vou lá na irmã Mariazinha. Vixe, então leva aquele escudo de porta. Que lá é guerra mesmo, olha lá, esse daí. Não, vou numa outra ali, é só uma oraçãozinha mais leve. Não, então leva um escudinho aí normal. Isso, só um menorzinho. Não, agora na irmã Mariazinha nós temos que levar uma porta. Porque o capeta vai vir lá e a gente tem que estar protegido. Aí o golpe é forte. Então, esse escudo era usado pela infantaria, por um grupo que se juntava. E aí, se você lembrar daquele filme 300, eu vou mostrar aqui para você agora. Quando eles fazem a posição de tartaruga, lembra? Que o grupo todo, eles se juntam. Acho que é a próxima imagem. Passa aí, Marcos. Olha aí. Esse escudo era para fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a gente, irmão, aqui agora, orando uns pelos outros. Aí o diabo fala, meu Deus, é muito escudo. Não, porque quem é o que eu vou acertar? Não estou vendo ninguém, só estou vendo escudo. Então, esse tipo de escudo que a palavra está dizendo, é esse escudo que é uma porta, a bicha é grande. Porque é para proteger muito a vida de vocês. Proteger muito a vida. E aqui eu até coloquei uma expressão de Agpo, né? Que o apóstolo Paulo chama ele de o meu companheiro de batalha. Né? E ele se reunia lá com a igreja, ou seja, ele era um líder, uma pessoa que dirigia uma célula, um culto lá, alguma coisa assim nos dias de hoje, nosso, né? E Paulo chama ele de companheiro de batalha. Sistratoides, que é a palavra usada lá para companheiro de batalha. É um soldado que está junto com ele na guerra. Mas volta a outra lá, mas vamos continuar aqui no escudo da fé. A palavra fé, ela é a palavra pits, no grego. Fé significa confiança e também firmeza. Fé também está ligado, não anotei aqui, mas fé está ligado também com lealdade. Uma pessoa leal, uma pessoa que continua, uma pessoa que permanece. Por que o escudo da fé? Porque tudo que o diabo quer fazer, irmão, ou tudo que o diabo quer, é quebrar a tua fidelidade com Deus. É quebrar a tua confiança com Deus. Então, imagina essa roupa toda pesada, a pessoa carregando, e o cara ainda fala assim, não, eu vou levar o escudo de porta. Era algo que era pesado para ser carregado, mas era necessário para a batalha. Não é fácil não, irmão, levar fé. Não é fácil não viver a fé. Não é fácil também ter o cinto, não é fácil carregar a couraça. Essa armadura aqui pesa para a gente levar. Tem dia que ele fala assim, não quer mais saber de orar, de ir para a igreja, eu estou cansado. Porque isso pesa. Eu estou numa guerra, esse homem não muda, esse filho meu está perturbado. Porque o dinheiro, o trabalho, não sei o quê. Tem dia que a gente quer pegar essa armadura e jogar lá longe. Chega de negócio de batalha, de guerra. Mas aí depois a gente volta e fala assim, rapaz, eu saí da guerra e tomei um azul que eu não quero voltar mais não. Então esse escudo aqui, que ele está falando, é o escudo que cobria quase o corpo todo. O cara se escondia atrás do escudo. Era feito de madeira, com couro, com ferro também, e podia apagar as flechas incendiárias. Satanás lá com a flecha, e o cara se escondia atrás do escudo. Polícia também tem, né, aqueles escudos que é a prova de bala, que dependendo da ocorrência, esse cara pega aquele escudo, o cara pode meter bala lá que não atravessa. E usado justamente para isso. Era inteligível a outros escudos, e aí a formação de tartaruga eu já mostrei para você. Então é um escudo pesado, resistente, para proteger todo ou quase todo o seu corpo. O cara só a cabecinha ali para olhar, para ver o que estava acontecendo. Muitas vezes a gente tem que pegar esse escudo aqui e se esconder atrás dele, que é a fé, a confiança. E tudo isso que você aparentemente acha que é bobo, isso faz toda a diferença. A fé nos protege dos ataques contra o inimigo, especialmente os ataques mentais e emocionais. Apaga dardos inflamados,
mentiras, acusações e tentações. Pode ser compartilhada em unidade uns com os outros crentes. Aí eu mostrei para você o escudo que a gente usa às vezes para defender outras pessoas. Então esse escudo, ele não é só para você, é para outras pessoas também. Pode passar, irmão. Passa aí. Aí aqui tem mais um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo está falando de Áquipo, que o nome dele significa comandante dos cavalos, o chefe dos cavaleiros. Bem provável esse Áquipo, ele era uma pessoa importante, influente, e participava também da cavalaria romana da época. Aí você vê por que o apóstolo Paulo está chamando ele de companheiro de batalha, porque o cara era um militar. Ele era um militar, mas também tinha uma igreja na sua casa, dirigia um culto. Então, quando Paulo chama ele carinhosamente de meu companheiro de batalha, é porque sabe o cargo que ele tem, a posição que ele tinha, e sabe que ele era um cara que Paulo poderia falar para ele que ele era um cara que realmente deveria fazer com que o ministério dele viesse fluir. Então, ele era um cara que entendia de estratégia, de guerra naquela época. Aí, em Colossenses 4,17, Paulo faz uma recomendação para ele. Cuida do ministério que recebeste do Senhor, para que cumpras. Então ele era um cara que bem provável era um comandante lá do soldado romano, do exército romano, mas também ele era um crente de batalha, um crente que estava na obra do ministério. Sabe, irmãos, nós precisamos de homens e mulheres que são companheiros de batalha nossos. Tem dia que a gente está assim esgotado. Ora por mim. Eu fico, às vezes, brincando com a minha esposa, tem dia que ou eu ou ela está cansada, aí não fica só pegando carona na oração do outro. É mesmo, Jesus, faz. Porque, ô Jesus, visita fulano, Beltrano, não sei o quê. Aí ela está lá cansada, é mesmo, Jesus, visita lá. Isso, Aí eu já estou naquela oração, Jesus, dá cabelo para os carecas, e ela não está nem sabendo mais. Ó, dá cabelo para os carecas, a gente está lá, já nem sabe o que está orando, e ela está lá. Jesus, faz, entendeu? Então, nós precisamos de companheiros de batalha. Quando tu encontrar um, cola nessa pessoa, que pode te ajudar na oração, na intercessão, na batalha. Principalmente se ele tem esse escudão grande assim, que não é qualquer coisa que abala ele, não é qualquer coisa que destrói ele. Se esconde de trás desse escudo, pede ajuda, porque isso vai fazer com que você vença essas batalhas, essas guerras. E você viu aqui que dentro do contexto, quando a gente fala do escudo da fé, dentro do contexto, quando a gente soma e fala assim, não, você vai lutar comigo e eu com você. Então agora nós temos um ampliar dessa proteção. Imagina muitas pessoas formando aquela formação de tartaruga ali. Fica mais difícil o inimigo nos derrotar. Então, a igreja local deveria ser esse campo de batalha. Esse lugar onde uns ajudam os outros. Aqui. Não é a realidade de muitos, né? Felizmente, a gente hoje está desconfiando de tudo. Falando ainda desse obreiro aqui, Áquipo. Provavelmente ele era um líder de uma igreja doméstica na cidade de Colosso. Ele é mencionado em Filemon. E também ali tem uma ligação com Áfia. E provavelmente é um dos membros da igreja local. Desenvolveu uma tarefa muito importante. A tradição vê ele como um filho de Filemon, embora isso não esteja explicitamente na Bíblia. Mas aparece em escritos cristãos antigos, que não são da Bíblia. Então, aqui nós temos um fato histórico, né? E aí, Paulo chama ele de companheiro de batalha, que significa literalmente soldados juntos numa guerra. Uma expressão espiritual que denota uma cooperação íntima no Evangelho e nas batalhas diárias. Ele também é chamado a atenção ao seu ministério. Em Colossenses 4,17, como eu li aí para vocês, Paulo faz ele lembrar do ministério que ele tem e exorta ele para cuidar do ministério. Atenda para o teu ministério. Isso mostra que
Arquipo tinha uma função espiritual ativa. Talvez um pastor, um mestre ou um evangelista que estava ali naquela região de Colossos. Significados proféticos que a gente encontra aqui, nessa expressão, nessas palavras, no nome de Arquipo, nós temos aqui a representação de ministérios que são voltados à batalha espiritual, que precisam ser despertados. São pessoas que, como ele, Paulo diz para ele, né? Cuida do teu ministério. Ou, na outra tradução que eu li da João Almeida ali, atende o teu ministério. São pessoas que têm um potencial, mas que nós devemos ativar eles e falar, olha, lembra do teu ministério, olha, lembra do teu chamado. Para que essa motivação tome conta deles. O fato de Paulo mandar uma exortação para ele mostra que o ministério dele não era uma coisa opcional. Às vezes, mesmo a gente sendo líderes, precisamos ser confrontados com amor e com santidade. O chamado é algo para ser cumprido fielmente até o fim. Passa a próxima imagem aí. E aqui nós temos um soldado desertor, né? E aí, tá aqui nós vimos a posição de tartaruga, aí o crente fala assim, não quero mais saber daquela igreja não. Não quero saber mais daquele grupo de oração não. Esse povo está me defendendo é nada não. Irmão, era para tu estar muito mais pior. Aí tu fala, não, eu vou na minha. Aí lá, o buraco já te esperando lá. A cilada do diabo lá. Quando tu estava junto ali, tu estava protegido. Saiu da formação do exército, tu já é uma presa fácil. Olha o que acontece aqui. Olha o soldado com uma flecha no peito aqui, ó. Uma flecha incendiária, que é flecha de fogo. Ou seja, é um companheiro de batalha que deixou a formação. E quantos companheiros de batalha que a gente já teve e deixou, e às vezes a gente não vai mais atrás, hein? Estava aqui com a gente, ó, fazendo a formação de tartaruga, juntos, unidos. E por um descuido ele saiu, o diabo falou, agora lá o engraçadão lá, vou meter a flecha nele. Tá! Aí, coitado. Aqui é a representação de quando a gente deixa essa formação sem uma autorização de Deus, sem uma orientação, a gente sai porque quer lutar sozinho às vezes. Nunca lute sozinho. Eu sei que aqui tem vários pastores também. Pastor precisa de pastor também. A quantidade de pastor que eu tenho visto, por exemplo, eu tenho 17 anos que eu tenho uma paternidade do apóstolo Gelson Becker, nunca se desconectei. No começo eu aprendi muita coisa com ele. Hoje ele pega os meus esboços para pregar nos lugares aí. Ele já foi em 36 países pregar. Eu fui nem na metade ainda. E hoje, biblicamente, teologicamente, e por ser pastor de igreja local também, eu tenho desenvolvido muito mais. Hoje Eliseu, me manda os seus esboços aí para me pregar. Eu mando para ele. Mas antes era ele que me ensinava, que eu não sabia de quase nada. Então, uma vez, com 8 meses de casamento com a minha esposa ali, eu falei, não quero saber dessa mulher mais não, vai-te embora. Saia. Não. Aí eu ligo para ele, né, para dar aquela desculpa de caboclo sem vergonha. Essa mulher aqui tá no saco, né? Ele falou, não quero nem falar contigo, quero falar com vocês dois. Só falo com os dois. Aí eu já entendi, bicho vai pegar, eu já até sei o que eu vou ouvir. Eu liguei o quê, irmão? Voltei para ela. Eu já sabia. Ele não quis me ouvir, e eu conheço ele bem antes de conhecer ela, né? E então a gente já, com ela e ele, a gente já tem 15 anos já caminhando junto. Ele que fez o nosso casamento, inclusive. Ou seja, pastor precisa de pastor. O espírito de orfandade, de independência, tem rebentado com os pastores aí. E quando o cara entra numa crise, seja financeira, seja no casamento, seja espiritual, quando você é um órfão, quando você é independente, para quem que você vai
pedir ajuda? A quem você vai recorrer? Ah, tu não acha que acontece com o pastor também, não? O pastor é o quê? Um super-homem? Ou é uma pessoa normal? Também tem as mesmas crises que qualquer pessoa tem. E aí, sabe o que eu vejo? Pastores independentes, pastores órfãos, lascado. E aí, no final, não tem acreditado assim, quem pariu Mateus que balança? Como ninguém é responsável pela alma daquele pastor, na hora que o cara está em crise, os pastores tudo vira as costas. Porque na verdade aquele cara nunca quis andar com ninguém. Então, se nunca quis andar comigo, eu não te devo satisfação nenhuma. É basicamente isso. Ou seja, só quem perde é você. Só quem perde é quem não tem alguém para puxar a sua orelha. Para falar assim, ó, tu está desviado do propósito, irmão. Cria vergonha, vai orar. Se nós não temos esse tipo de pessoa, pastor que eu pergunto e ele fala, dá uma volta, eu já fico com o pé atrás. Eu falei, esse daí é o super-homem. Porque quando vier a crise, irmão, não se preocupe. O diabo vai bater forte. Lá em Goiânia, fui atender um lá da Assembleia de Deus, e ele tem um ministério da Assembleia de Deus independente, só que ele faz parte das convenções da vida. E com todo respeito à Igreja da Assembleia de Deus, eu tenho muitos amigos da Assembleia, eu prego nas Assembleias aí. E esse pastor, que na verdade era bispo lá, consagrado não sei por quem também, 55 anos de idade, ele adquiriu uma diabetes do nada, assim, que já veio no nível hard. Você tem ideia, ele estava pregando na igreja e desmaiava. E o povo começou a ver aquilo, e aí os crentes, em vez de ajudar, o que aconteceu? Isso, pastor, ele está bem, não, acho que não vai vazar. Procurar um pastor mais forte. Assim, irmão. O cara estava já tinha perdido uma igreja e ia perder a segunda. Só não ia perder a segunda porque era dele mesmo. Aí não conseguia mais pregar, não conseguia mais fazer nada. Doente, precisando de ajuda, passando necessidade financeira. Eu falei, ô pastor, mas ele era um seguidor meu. Ô pastor, mas tu não foi lá na convenção, não? Tu disse que era da convenção, não sei das quantas aí. Eu fui lá pedir ajuda, uma cesta básica, me mandaram ir para o departamento da ação social, estou já há 3 meses esperando a cesta básica. Eu falei, cara, não é uma praga esse negócio de convenção. Deus me perdoe, irmão. Eu tenho giriza disso. Porque eu sei o que o meu pai passou. Não sei se vocês já ouviram minha história. Tem uma história triste, viu? Meu pai morreu e faleceu por causa de problema de ministério, do sistema. E aí falou convenção para mim, eu já lembro do meu pai e o que os caras faziam com ele. E aí eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu falei, pastor, eu posso te ajudar. E na época eu estava com uma igreja em Umas, a nossa igreja, a primeira igreja numa cidade do interior lá, e aí, quando eu passava em Umas, eu passava na cidade dele. Então eu parava lá para conversar com ele. Eu falei assim, então, irmão, eu posso te ajudar. Eu não tenho muito, mas eu posso te ajudar financeiramente, se você quiser andar com a gente. Se tu quiser ser cavode, aí eu posso te ajudar. Ah não, pastor, sabe o que é? Porque a convenção, a carteirinha, e a vontade de eu falar, pega essa carteirinha e enfia no seu bolso. Os caras apaixonados, irmão, por essa baboseira. Tá lá morrendo. Os caras tá vendo o cara doente lá e não tá, ó. E o cara apaixonado. Pergunta se ele quis a ajuda minha depois. Tá aí morrendo, ficou só disfarçando. Aí ligava para mim. Ô pastor, passa aqui, não sei o quê. Irmão, eu vou perder meu tempo contigo. Tu não quer ajuda não. Tá morrendo, mas não larga o osso. Tu não quer ajuda não. Tu quer que eu te levante e depois tu vaza, deixa eu para trás. Eu já sei, eu já conheço gente assim, eu já vi assim, já assisti esse filme já. Por isso que não dá para você andar sozinho. Se esse cara já tivesse uma liderança antes, se ele tivesse um pai e uma mãe espiritual para cuidar dele, na hora da crise, quem é que ajudar? O pai espiritual. Aquele que ia ser o companheiro de batalha. Quando o pastor, o líder, não tem esse companheiro de batalha, a pancada quando vem forte. O quinto, posso ir, irmão? O quinto, então, é o capacete da salvação.
que vai proteger o quê? A mente, os pensamentos. O capacete é a proteção para a cabeça. A palavra soterion, que é a palavra salvação, na teologia aí tem a setorologia, o estudo da salvação, né? E essa palavra aí também pode ser traduzido como livramento, também pode ser traduzido como uma segurança eterna. Que ela protegia o quê? O cérebro, os olhos, a mente, que você vê, o que você pensa. Então você percebe que toda a armadura tem a ver com aquilo que a gente falou. Normalmente, naquela época, era feito de bronze, às vezes com cristais, e dava ali uma distinção por causa dos carros que os caras tinham. Era vital. Sem ele, um golpe na cabeça era fatal. E quantos golpes na cabeça, na mente, na mentalidade, tem feito as pessoas desviar, se afastar do propósito de Deus. E a mente é o lugar onde o diabo quer mais atacar. Porque a mente é justamente aquele que vai trazer todo o equilíbrio para você. A salvação, em relação ao capacete, a salvação protege a mente do medo, da dúvida e também da condenação. Quando você sabe que Jesus pode te salvar, quando você sabe que Jesus pode te curar, esse capacete vem sobre a sua cabeça. Você está aqui, o diabo bombardeou a sua mente com pensamentos negativos. Você sabe que Jesus pode te libertar e te salvar daquilo. É como aquele capacete na sua cabeça. E aqueles pensamentos contrários vão sendo aniquilados, porque você colocou o capacete da salvação. E esse capacete lembra a gente da gente que é salvo. Lembra que a gente tem um Deus poderoso. Faz a gente lembrar que a gente pertence a um Deus que é fiel, que é verdadeiro. Então o capacete da salvação, ele vai proteger a sua mente e a mentalidade. Sexto e último, a espada. Se você reparar, irmão, de todos esses utensílios, vou usar essa expressão, todos eram de proteção. Apenas um que é ofensivo. Para você o quê? Atacar. Na batalha espiritual, Deus se preocupa mais com a gente se defender dos ataques do que de atacar. Aí a palavra nachaia, que é essa palavra, inclusive tem uma outra palavra, tem um outro esboço meu que eu tenho uma outra palavra para a espada. Por exemplo, quando lá em Apocalipse diz assim, ó, e saiu da boca dele, da boca de Jesus, a espada afiada de dois. Não é essa palavra grega aqui, é outra palavra. E a outra palavra grega está dizendo de um outro tipo de espada. A espada que sai da boca é a espada longa e comprida, para ataques de longe. Espada grande e comprida, pesada normalmente. Essa daqui é também uma espada que pode ficar do tamanho de um cutelo, 45 centímetros no máximo. Está aqui, ó. Porque era uma espada curta de combate, para um combate corpo a corpo. Mas era uma espada que você só iria usar para matar. Como ela é pequena, era uma espada para você ferir o inimigo e matar ele. Então, normalmente se colocava ela aqui na cintura. Porque ela era pequenininha, já ficava fácil aqui. E depois os caras foram caprichando e guarda aqui, guarda todo lado, porque é uma espada que vai pegar o seu inimigo de surpresa. Ele está olhando a espadona grande e quando você está aqui, quando você percebe, você tira pequeno e arrebenta com ele. Então, a espada do Espírito é essa palavra, que é a palavra, né? Aqui, ó, direta e reta. Curta, mas precisa. Para justamente dar um golpe fatal. Espada curta, afiada, usada no combate direto, requeria habilidade, treinamento e também a proximidade com o inimigo. Porque você não conseguia atingir o inimigo de longe com essa espada. É quando o diabo está aqui, ó, tete a tete, olhando para a tua cara, que tu fala, agora eu te pego, demônio vagabundo. Tá! Mas tu mete a espada nele. Tá? A palavra de Deus, quando é liberada,
em fé, no Espírito, se torna a arma ofensiva para você atacar o diabo. Porque tem gente, irmão, que às vezes não sabe guerrear, sabia? Não tem sabedoria.